TVU, Canal Universitário de Fortaleza. Estamos começando mais um Sociedade de Direito, programa gravado no estúdio do Dr. Manuel Eduardo Campos, da Faculdade Grande Fortaleza, para a FGF TV. Participe do nosso programa enviando sugestões ou mandando suas dúvidas através da fanpage no Facebook, facebook.com/faculdadefgf, e ainda através do Twitter, @faculdadefgf. O programa de hoje tem como tema Eleições de 2012, atualizações na forma de campanha e comportamento dos candidatos. E para falar sobre esse tema, convidamos ao programa o Sr. João Paulo, consultor na área de estratégia e planejamento de campanhas. E ainda a Sra. Mona Lisa Soares Lopes, mestra em Sociologia na Universidade Federal do Ceará e integrante do Laboratório de Estudos de Eleições Política e Mídia, LEPEN. Senhores, sejam bem-vindos ao nosso programa. Imensa satisfação ter os senhores aqui conosco. A gente hoje falando um pouco sobre política. É um ano eleitoral, é um ano que as pessoas têm dúvidas, querem saber um pouco mais e estão abertos para falar. Bom, então vamos falar, não é? As eleições de 2012 têm em Fortaleza, sobretudo, agora tem passado por um momento peculiar, né? Nós, no estado do Ceará, de 2006 para cá, foi construída uma aliança ampla, onde o governador, a prefeita da capital, somaram esforços e formalizaram essa aliança, que foi sobretudo eleitoral, e que perpassou os pleitos de 2006, na campanha para governador, 2008 a campanha da própria prefeita, a campanha de reeleição, e agora, 2010, com as eleições para nível nacional, com a eleição da Dilma, e que agora, em 2012, para as eleições municipais, tem passado por alguns constrangimentos. Os jornais, a imprensa toda tem dado claras evidêncies de que há um certo mal-estar em torno dentro da aliança, né? Uma resolução difícil em torno de quem seria o candidato a representar a coalizão e essa aliança política, que é importante destacar que veio de cima para baixo, né? Veio um pouco do nível federal, do que tinha sido construído lá em cima para manter o governo Lula e garantir a eleição da presidente Dilma, e que agora tem claras intervenções e processos mais de acirramento de disputas nessa aliança em nível local em Fortaleza. O eleitor deve se preocupar quando a gente vê notícias. Hoje em dia as notícias chegam mais fáceis aos eleitores. A gente vê essa quebra de aliança, uma hora estão bem, outra hora sai na mídia que não estão. O eleitor deve se preocupar com essa quebra? Não, eu penso que o eleitor não deve se preocupar, porque há uma possibilidade até de ruptura ou de dissenso dentro da aliança. Acho que o eleitor deve se preocupar em, de fato, ouvir as propostas, ver quem são os candidatos. Porque agora é até difícil a gente falar, porque nós não estamos num cenário ainda eleitoral, né? Nós estamos vivendo um momento pré-eleitoral, onde você tem uma diversidade de pré-candidatos. Efetivamente, quem será candidato, nós só saberemos em julho, que é quando, de fato, acabou os períodos de convenção partidária, e aí todos os que até agora têm se colocado como candidatos se consolidarão ou não, né? E aí, quando o cenário eleitoral estiver, de fato, desenhado, os eleitores aí devem se preocupar em ver a propaganda eleitoral na TV, acompanhar enfim, receber os panfletos na rua, ler, discutir na calçada. E deve se preocupar com isso, né? Com o que eles entendem que são os problemas da cidade e quem são os candidatos que podem, de fato, resolver tais problemas. Eu também acredito que esse período de alianças que estão se decidindo, estão se delineando, é até bom para o eleitor, né? Porque há uma cultura na política cearense de que a prefeitura da capital, ela geralmente não segue uma orientação política do governo do estado. De 2006 para cá, com a eleição do governador Cid Gomes, tanto a prefeitura da capital como o governo do estado seguem a mesma orientação.
Mas, com relação ao pleito desse ano, eu estava até conversando com a Mona Lisa anteriormente, eu acho que a aliança em si entre o governador e a prefeita é meio que insustentável, né? E tem uma gama de candidatos inclusive, que vêm da base de sustentação do governador, e eu acho que para o eleitor vai decidir o voto esse ano no discurso mais de oposição. Oposição porque a imagem da gestão de Fortaleza não foi vendida de um modo correto. Então não tem uma imagem de gestão, como não tinha, o governador Lúcio Alcântara não teve uma imagem de gestão, por isso que não foi bem sucedido nas eleições de 2006. Então eu acredito que esse ano, quem vai fazer um discurso contra a gestão que está, um discurso bem formulado, tem mais chance de crescer nas pesquisas e talvez tornar o próximo prefeito de Fortaleza. A gente vê essa oposição bem ampla, tanto no sentido de vários, quando a gente está no ano de pré-candidatos, mas a gente vê discurso da maioria como uma oposição, mesmo que pessoas que a gente pensava que seriam aliadas, assim, por nomes, não vamos citar nomes, mas pessoas que, ao meu ver, que seriam até mesmo aliadas, mas a gente vê sempre um discurso de oposição. Da prefeita? Não, o partidário, sim. A gente vê não oposição contra ela, mas oposição dizer assim, de aceitar que o nosso município não está numa boa situação. E quando você aceita, ao meu ver, posso estar errado, também não sou doutor da área, mas quando você aceita que não está legal, você se opõe um pouco, de certa forma, não abertamente contra ela, mas sabe que a situação não pode ficar assim. De fato, a perspectiva de que as oposições teriam um lugar mais privilegiado nessa eleição, né, a última pesquisa eleitoral que saiu, que nós tivemos acesso, né, que saiu no jornal, no Dia do Nordeste, Jornal Povo, enfim, que foi inclusive encomendada pelo PSB, que é o Partido do Governador, ela demonstrou de fato que os candidatos de oposição conseguiram somar um percentual significativo de votos, né? Há de fato um lugar, um discurso assim de oposição para essa possibilidade de crítica mais à gestão. E mesmo dentro da aliança, a candidatura que mais cresceu, que melhor apresentou um percentual de votos é uma candidatura da base, mas que inevitavelmente terá que fazer um discurso de um avanço, né? Eles não vão poder negar, porque participaram da gestão, mas uma perspectiva de que teria que se avançar. Agora eu faria ressalvas quanto a esse potencial todo de um discurso de oposição na capital. É a ideia de que a prefeita ela tem uma imagem pessoal não tão bem avaliada, a imagem da sua gestão gira em torno de 30%, entre bom e, enfim, regular e bom, mas tem um fator que pode incidir muito a favor, inclusive, de uma continuidade na capital, do que está posto, que é a ideia dos transferidores de voto. Na pesquisa encomendada pelo PSB, os maiores transferidores de voto, ou seja, as pessoas em que mais os eleitores indicaram que poderiam seguir a orientação para votar, são o ex-presidente Lula e a atual presidente Dilma, que são do partido da prefeita. Então, por isso, mais uma vez, eu volto para a tese de que, a despeito de ter um fôlego para uma campanha de oposição, você tem ainda um situacionismo muito claro vindo de cima. Ou seja, se Lula e Dilma, de algum modo, interferirem nesse processo, o que possivelmente irá acontecer em algum momento, não sei se no primeiro turno ou no segundo, há uma possibilidade de trazer de novo a população para uma nova aposta no projeto situacionista, que vem desde Brasília, do nível federal, até Fortaleza. Isso acompanhado, sim, de um amplo leque de alianças, né? Até agora, a prefeita não conseguiu colocar grandes partidos em torno do candidato que ela pretende lançar, né? Você vê que partidos como o PCdoB, que é um partido médio, já tem um acordo com o PP, vai lançar um candidato próprio, o PMDB vai seguir a orientação do governador, e até o momento a prefeita só conseguiu colocar em torno do PT partidos relativamente pequenos, né? Como PTN, PV. Então, eu acredito assim, que o presidente Lula e a presidente Dilma realmente têm um poder de decisão e de influência no voto do eleitor fortalezense muito grande. Mas, se essa candidatura não vier acompanhada de um amplo arco de alianças, talvez não seja tão fácil assim, né? Vide que, por exemplo, em 2008, o Lula fez uma campanha sistemática pela prefeitura lá de Natal e, mesmo assim, não conseguiu eleger
a candidata dele à Prefeitura de Natal. Quem elegeu foi, inclusive, um senador oposicionista, ele que elegeu Amir Carla, que tem índices de rejeição maiores do que o da Luiziane, né? Mas aí é um fator diferencial, porque a Luiziane tem índices de aprovação semelhantes ao do ex-prefeito Juracy em 2004, no último ano da gestão dele. Só que o ex-prefeito Juracy, quando lançou a Luiz Carvalho, naquela época, como candidato, era secretário de Finanças, eu acho, dele, a sucessão dele, não contava com o apoio do presidente Lula, né? Então, talvez esse realmente seja um pouco diferencial. Talvez, realmente, eu acredito que a prefeita possa eleger o sucessor, mas com um arco de alianças que garanta ao candidato um amplo tempo de TV, né, e de rádio, para que possa fazer assim a campanha. Não, eu coloco assim, a tendência situacionista no sentido de uma candidatura que não esteja na oposição. E aí eu não estou excluindo que esse candidato a ser eleito no campo do situacionismo pode não ser o candidato ou a candidata do PT e da prefeita. Mas, de fato, se o nível federal passar a intervir mais no ambiente local, aí há uma possibilidade sim. Inclusive, dentro dos dados da pesquisa, além da transferência de voto do ex-presidente e da atual presidente, há um percentual de voto muito claro do candidato do PT. Ou seja, 20% da população diz que votaria num candidato do PT. Já é muito, né? Então... Isso já é uma coisa, enfim, é significativo, né? Se houver um trabalho, porque aí estariam mobilizando marcas muito mais claras para o eleitor. O eleitor sabe qual é a marca, qual é a imagem que marca o PT, qual é a imagem que marca a gestão do presidente Lula e a imagem que marca a gestão da Dilma. Então, se eles conseguirem fazer essa transferência ou essa associação de imagens entre possíveis candidatos no arco, na aliança, seja um candidato petista ou outro, ele pode ter mais vantagens, sim. Seu João Paulo, você falou um pouco sobre aliança entre os partidos. Eu queria que você explicasse um pouco sobre os nossos telespectadores. Como funciona um pouco nisso? Porque a gente sabe que a gente está na pré-candidatura, época de pré-candidatura, e alguns partidos, se não já fizeram aliança, ainda estão atrás de aliança. Eu queria só que você explicasse um pouco sobre as vantagens de partidos se unirem em termos de eleição. Eu acho que vantagens tem para os partidos, né? Na realidade, as alianças são formadas em eleições municipais de capital, por exemplo, com dois objetivos bem claros, né? Agariar tempo de TV, quanto mais partidos uma aliança tem, maior tempo de televisão. Tanto é que a disputa, por exemplo, o Heitor apareceu com 19% nessa pesquisa encomendada pelo PSB, mas só que até agora o PDT só conseguiu um partido, que foi o PTB. E aí acho que dá uns 4 minutos no máximo, então não é um tempo suficiente, um tempo bom para o candidato. O Roseno, que é do PSOL, apareceu com 7% na pesquisa, mas talvez no horário eleitoral ele tenha 1 minuto. Então, as alianças são formadas, os partidos tentam se agrupar para ter um maior tempo de televisão. O segundo fator de aliança, eu acho que é na proporcional. Né? Os partidos se unem em coligações proporcionais para eleger um maior número de vereadores. Tanto é que se está se vilipendiando a ideia de que o Moroni retorne de Portugal para ser candidato a vereador numa coligação com o PSDB, que hoje só tem um vereador na capital. Então, se o Moroni vem e é candidato a vereador numa coligação com o PSDB, com o recall que ele tem, ele já apareceu na pesquisa com 23% da intenção de voto. Talvez o número de vereadores que o PSDB tem hoje na Câmara, que é de um vereador, que é um pastor, inclusive, se eleve de 1 até 3 ou 4 vereadores, né? Então, as alianças são em torno dessas duas posições, tempo de TV e possibilidade de fazer um maior número de vereadores. No interior, já é diferente. É formado mais para o candidato se apresentar como um grande chefe político. Entendeu? Geralmente as disputas interiores nas cidades pequenas são entre dois grupos políticos, né? Em cidades maiores, como Juazeiro, que se repete Fortaleza, porque tem programa eleitoral gratuito, segue a mesma linha. Mas em cidades pequenas, aquele candidato que se apresenta com o maior leque de partidos em torno de si, ele vende a imagem para o eleitor do candidato forte, aquele cara que uniu vários grupos e várias forças políticas em torno dele naquele pleito, né? Hoje a gente tem 27 ou são 28 partidos, então você vai ter eleições aí interior em que chefes políticos que já estão aí há algum tempo
vão ter uma coligação com 20, 21 partidos e vão se projetar para o eleitorado como um grande chefe político, aí facilita o processo, mas para a eleição de vereadores segue também a mesma rotina, a mesma No interior ordem. a gente vê muito famílias, né? Às vezes família, um candidato é sempre... Ele é candidato, às vezes vai sucedendo em si. A gente vai falar um pouco disso, vamos falar sobre outros temas também, mas no segundo bloco. A gente vai para um pequeno intervalo. Voltamos assim para o segundo bloco da nossa Sociedade de Direito. Hoje falando de eleições, que é um tema pedido por todos, foi um tema legal, um tema que a gente podia passar várias horas falando disso. Perguntas de nossos internautas que a gente viu, que a gente sintetizou para não trazer um nome que foram várias pessoas e não esquecer ninguém, sobre mídias sociais. Estamos numa época que as mídias sociais, comparando as eleições passadas, ou então eleições de 8 anos atrás, estão mais em alta. A notícia hoje sai, já é espalhada, tanto notícias verdadeiras, como às vezes boatos também saem e acabam ganhando uma proporção maior. Eu queria saber a opinião de vocês sobre essa parte. O que pode influenciar no comportamento tanto dos candidatos como dos eleitores? Bom, é interessante. E o uso das mídias, né, das redes sociais na campanha de 2010 para a presidência da República, já ficou bem evidenciado o papel que esses suportes midiáticos vão ter nas eleições, né? Em nível nacional, foi exatamente isso que você narrou. Teve muito, os principais candidatos tinham seu Twitter e divulgavam, passavam matérias, diziam sua agenda, tudo sobretudo pelo Twitter. E os militantes, os eleitores, os apoiadores faziam mobilizações nas suas próprias redes sociais, Facebook, ainda tinha Orkut, Twitter, essas todas, né? E, de fato, elas se tornaram um espaço tão importante para os processos de discussão, e é importante a gente colocar, para um determinado segmento do eleitorado. Não é todo o eleitorado do Brasil, e nem vai ser todo o eleitorado de Fortaleza, e nem que está sendo ou que será mais atingido pelo trabalho que vai ser feito nesses espaços. Agora, o que nós podemos e que nós já sabemos que é tradição. O PT já tem uma equipe mais de profissionalização mesmo. É um trabalho, eles têm internamente eles têm uma secretaria de comunicação e dentro desse campo da secretaria de comunicação eles já têm um conjunto de atores que já, de sujeitos que já atuam nessa área dos suportes midiáticos e das redes sociais. E penso que eles farão, o PSOL também tem uma trajetória de ter tantos candidatos, né? O João Alfredo, que é o vereador, está na internet e faz o tempo todo divulgação e mobilização a partir disso. Então, são dois partidos que já claramente têm essa atuação. Penso que, inevitavelmente, os outros farão. Inclusive, tem um professor, colega nosso, o professor Jamil, que é professor na comunicação na UFC, que fez uma pesquisa sobretudo sobre o Twitter do Serra, na eleição presidencial de 2010, e ele está construindo um pouco a hipótese de que quando o candidato que está atrás nas pesquisas, ele recorre mais aos suportes midiáticos, né, essas redes sociais para uma divulgação maior da sua agenda, das suas propostas, né? Então, eu acho que vão ter um papel muito importante.
na pré-campanha ainda não está, os candidatos não estão claramente usando, né, ou os pré-candidatos, mas os apoiadores já passam a se mobilizar nas redes sociais para promover os seus pré-candidatos, né, e passar, enfim. Isso é importante porque ajuda nos processos de visibilidade. Por exemplo, um candidato ou um pré-candidato que não seja muito conhecido, se passam a falar muito dele nas redes sociais, as pessoas vão querer saber quem é esse pré-candidato, né? Isso ajuda também para a construção da imagem pública e da visibilidade. E de 2010 para cá houve uma migração do Twitter para o Facebook, né? Agora está todo mundo. Pois é, está todo mundo agora no Facebook. E aí é engraçado porque alguns pré-candidatos que você identifica, mas que realmente não são candidatos ainda porque nem começou o período de convenções, se utilizam muito do Facebook para ter um contato mais direto com o eleitor. Isso, pelo menos nas cidades da região metropolitana, não da capital, que eu não conheço, do interior, é muito patente, né? E aí você vê, às vezes, um período ali da noite, tem um pré-candidato ali, que fica online lá no bate-papo, e talvez fica ali 1 ou 2 horas, por quê? Porque ele já está mantendo um contato ali mais direto com o eleitor dele, e porque tem que acompanhar também a tendência, né? O candidato agora tem que passar a imagem de jovem. Não pode passar mais a imagem daquele indivíduo que está atrasado, que não sabe nem ligar o computador direito, e aí o cara está acompanhando ali no Facebook, e a juventude do município vai acompanhando e vai vendo. Agora, eu acho que o Facebook é talvez a ferramenta, nessa eleição de 2002, a mais importante, porque é o que dissemina mais a notícia. Tanto é que há um mês atrás, mais ou menos, teve um deputado estadual aqui do nosso estado que lançou uma nota, tem 2 perfis no Facebook, cada um com 5 mil amigos, e lançou uma nota lá respondendo às agressões que um outro deputado havia feito ao pai dele. E até para quem não era amigo do indivíduo lá, do deputado, acompanhou e foi atrás do perfil, foi tentar ler a nota para saber. Então, a notícia corre muito mais rápido no Facebook. Tem uma cidade aqui, no estado do Ceará, na região metropolitana, Maracanã, que tem 4 pré-candidatos à prefeitura. E os 4 pré-candidatos se utilizam da ferramenta do Facebook para fazer pré-campanha, né? Não pode dizer que está fazendo pré-campanha, mas pelo menos para ter um contato mais direto com o eleitor, ou seja, mostrar que está fazendo uma visita em tal canto, mostrar que está respondendo o eleitor, às vezes o eleitor coloca lá no perfil do cara que, sou seu fã e tudo mais, o cara vai lá logo em seguida e responde que é fã também do cara e que deseja tudo de bom. Então eu acho que o Facebook talvez esse ano seja uma ferramenta mais importante do que o Twitter foi em 2010. Agora sim, o que eu acho que é fundamental que a gente coloque, que esse processo do uso das redes sociais nas campanhas, inclusive agora eu fiquei pensando no que você está falando, eu acho que eles são mais possíveis e eles são mais proliferados num momento de pré-campanha, onde de fato é um momento que politicamente não é bem delimitado e juridicamente fica difícil também de dizer o que pode, o que não pode, é o perfil pessoal dele ou é o perfil já do candidato, ele está fazendo campanha ou não está, mas de fato o uso das redes, ele dependendo do nível que a campanha está, da exigência que tem do candidato, da agenda e das possibilidades, ele pode ser um pouco colocado de lado, né? Por exemplo, isso ficou muito claro na campanha da Dilma. Como era uma campanha que já tinha já estava muito delineado o seu lugar, qual o papel que tinha, um número de apoiadores, os comícios que tinha que fazer, então ela postava bem menos e recorria bem menos a isso, porque é uma ideia de que ainda é uma ideia de que existem duas campanhas. Uma campanha real, que é a campanha das ruas, a campanha dos comícios, a campanha dos encontros, e essa campanha virtual, que dependendo do candidato, ela é melhor ser feita pelos apoiadores. Né, que os eleitores e apoiadores da candidatura façam e não o próprio candidato tenha que estar lá na internet fazendo esse trabalho. Bom, ao meu ver, eu acho que essa integração nas redes sociais seria mais que, assim, a maioria dos eleitores já entram sabendo quem são os rostos que gostam, ou os rostos que simpatizam em si. Falo rosto porque às vezes tem mais de um, a pessoa vai decidir entre aqueles. Mas ao meu ver, nas eleições passadas, que ainda não estava tão disseminado como está hoje em dia, afetou mais aquelas pessoas que são indecisas, que não sabiam em quem votar, aí davam uma olhadinha aqui, outra olhadinha lá nas redes sociais. Como você falou também do candidato José Serra à presidência, ele usou muito de uma ferramenta, foi a Tweetcana. Na época ele fazia tipo um debate com quem estava
lá, fazer Prende perguntas, também. respondia, e O justamente. Cid ainda faz isso, né? Às vezes marca lá um tweetcam, mesmo depois de eleito, de reeleito, ele marca lá um tweetcam e o pessoal vai. Porque é um pouco dessa ideia. Mas, e a rede social tem uma coisa interessante, que é o eleitor se identifica mais com o candidato, né? Por exemplo, teve uma passagem do Serra lá no Twitter, que eu me lembro que ele colocou assim, o meu seriado preferido é o Monk. Eu acho fantástico. E aí quem gosta do Monk, pega e se identifica logo, né? Poxa, o cara tá lá e assiste o Monk. Ou seja, às vezes é uma intimidade que o candidato cria virtualmente com o eleitor, entendeu? Então colocar assim, olha, eu gosto muito dessa música do Geraldo Azevedo. Aí coloca uma música do Geraldo Azevedo e aí cria-se esse vínculo, né? Ou então cria, às vezes, um vínculo de superior quando o cara quer dar um áudio muito intelectual. Não, eu gosto muito de Beethoven, coloca lá uma sinfonia. Mas eu acho que é interessante a ferramenta nesse. Para isso colabora mais do que os programas eleitorais de TV, os próprios comícios, porque de fato o político não pode subir no palanque e dizer, olha, minha música preferida, eu gosto muito de artista tal, e de fato o Twitter seria o Twitter, as redes sociais, seria esse espaço onde a possibilidade de criar uma intimidade mediada, que já é muito assim, a gente já pensa, mas como é que eu crio intimidade com alguém por meio de algo, né? Que é de fato isso que as redes sociais têm proporcionado aos candidatos. É um pouco assim de mostrar quem eu sou na vida real, assim, nessa vida prática, comum, cotidiana, que não é só essa vida política do jogo. Quebra um pouco aquela barreira de aquele cara intelectual, impenetrável, que ninguém pode falar com ele. Já, não sou assim, eu sou jovem também. E que está bem distante da sociedade, né? A rede social ela acaba por aproximar o eleitor do candidato, né? E, assim, para os indecisos, às vezes é um fator decisivo para que ele decida pelo seu candidato. Às vezes, para aquele indivíduo que já sabe que vai votar no fulano de tal, e o fulano cria esse vínculo com ele, reforça ainda mais a ligação dele com o candidato. E mobiliza ele. Mobiliza a procurar mais apoiadores, exatamente. Entendeu? Porque, campanhas de alguns anos para cá, foi se tirado várias coisas. O showmício, que era algo que as pessoas interior, não vou dizer capital, mas interior, acho que alguns interiores ganhavam quem fazia o melhor show, quem levava a melhor banda, aí virava um negócio de concorrência. As camisas. As camisas foram tiradas, mas agora a gente está entrando nessa época. Que também está sendo regulada, que num período não vai poder fazer eleições diretas, só no período eleitoral mesmo. Tanto que no período a gente está fazendo campanha ou está dizendo agenda? A discussão hoje é essa. Exatamente. É isso? E com essa difusão das redes sociais, vamos esperar ver o que vai acontecer, se vai implantar realmente na cabeça dos candidatos, se vai ser feita uma campanha. E esperamos que não tenha agressões, como às vezes a gente tem campanhas que um falando no governo do outro. Vamos esperar que pelo menos nas redes sociais mostre mais quem você é, mostre mais o que realmente pretende. Essa é a minha opinião, não sei de vocês. E as redes sociais também até estão indo além disso, né? Por exemplo, nós temos hoje, por exemplo, o Facebook do governo do estado do Ceará e o Facebook da Prefeitura de Fortaleza, por exemplo. E está criando um vínculo agora entre o governante e o cidadão, porque como dissemina muito, é muito viral o que vai para o Facebook, vamos colocar como exemplo o Facebook. O governo do estado agora está divulgando as realizações através do Facebook, pela página, né? Então, umas 2 semanas atrás, o Ivo Gomes divulgou uma lista de pessoas que foram selecionadas pelo Facebook, facebookeiros, como se chama, que iriam visitar a construção do Hospital Regional de Sobral. Aí divulgou uma lista de 20 ou 15 pessoas e cada um poderia levar um acompanhante. Ou seja, também já está sendo utilizado para criar uma aproximação mais entre o Estado e o cidadão, né? Que também, durante muito tempo, estava dissociado. Agora, reforçando, eu acredito que esse ano o Facebook vai ser uma arma muito importante para decidir muita eleição. Nas cidades que têm mais acesso à internet, obviamente, né? Lá em Tamboril, talvez o acesso seja um pouco limitado, ou em outras cidades pequenas, acho que não. Mas em cidades que têm muito acesso à internet, eu acho que esse ano vai ser fator decisivo. Senhores, infelizmente, o tempo do nosso programa é pequeno. E esse é um tema que a gente poderia falar horas, como eu falei no começo. Mas eu deixo o espaço final, fique à vontade, de alguma consideração final, tempo final de vocês. Não, só queria reforçar que penso que é importante que a gente continue acompanhando, né? A imprensa cearense tem colocado muito
tem dado muito foco a esse processo ainda que está se delineando e que a gente vai acompanhando para, de fato, ir entendendo mais ou menos que cenário vai estar delineado. E aí, de fato, quando o cenário estiver delineado, vai ser mais fácil fazermos algum prognóstico mesmo com qualquer dificuldade que tenhamos de fazê-lo. Eu gostaria de agradecer em nome do LEPEN a oportunidade que foi dada à minha Mona Lisa de virmos aqui fazer uma divulgação. O LEPEN é o Laboratório de Estudos Políticos, Eleições e Mídias da Universidade Federal do Ceará. E quem quiser conhecer a estrutura, fica convidado a ir lá, conversar com a gente e estender o papo. Exatamente. Obrigado. Obrigada. E assim chegamos ao final de mais um Sociedade de Direito. Esse programa é gravado pela FGF TV e disponível também pelo portal www.youtube.com/FGFIES. Obrigado pela audiência.